Para a gente terminar esse assunto, nós vamos falar agora de massa molar, tá? Para nós terminarmos esse assunto, nós vamos falar de massa molar e aí a gente encerra. Vamos falar de massa molar, tá? E aí eu vou falar para você assim, ó, o que é a massa molar? É a massa de 1 mol, é a massa de 1 mol de uma determinada substância. É a massa de 1 mol. Se eu virar para você e falar assim, ó, eu quero saber a massa molar do ferro, Lucas, a massa molar que recebe a letra M. Ó, quero saber a massa molar do ferro que recebe a letra M. Presta bem atenção. A massa molar do ferro, o ferro, tem massa 56, número de massa 56. O que significa isso? Que a massa de um átomo de ferro vai ser 12U. Se eu tiver 1 mol de átomos de ferro, um punhado que tem 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro, quanto vai ser a massa desse punhado de átomos de ferro? 12 gramas, tá? De onde que eu tirei isso? Dessa relação que a gente acabou de construir, que a relação de 1 grama está para 1 U, tá? Numericamente é a mesma coisa. A massa atômica e a massa molar, numericamente, é a mesma coisa. Só que diz respeito a grandezas diferentes. Enquanto que eu estou dizendo da massa de um átomo, é que eu estou dizendo da massa de 1 mol de átomos. Beleza? Então, a massa de um átomo vai ser dada em U. A massa de 1 mol de átomos vai ser dada em gramas. Ah, Lucas, eu posso calcular, então, a massa de 1 mol de qualquer coisa? Posso. Você virar para você e falar assim, ó, Lucas, tem 1 mol de água aí, eu tenho 1 mol de moléculas de água. Primeira coisa, ó, eu tenho 1 mol de moléculas de água. O que significa isso? Quantas moléculas de água eu tenho nesse punhado? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, tá? Qual que vai ser a massa de 1 mol de moléculas de água? Presta bem atenção. Gente, vamos pensar em uma molécula só. Em uma molécula só primeiro. Uma molécula só, hidrogênio é 1U vezes 2 mais oxigênio é 16U. De uma molécula só é a massa molecular. 2 vezes 1, 2, mais 16 dá 18U, tá bom? Então, a massa de uma molécula apenas, é 18U. E se eu estiver falando da massa de 1 mol de moléculas? A massa de 1 mol de moléculas. Qual que vai ser ela? A massa de 1 mol de moléculas numericamente é igual. Então, a massa de 1 mol de moléculas vai ser 18 gramas. Então, eu digo, ó, presta bem atenção, eu digo que a massa molar da água é 18 gramas para cada 1 mol de água, ok? Eu digo, então, ó, que a massa molar do ferro é 56 gramas para cada 1 mol de ferro. Perfeito, gente? Então, ó, a massa atômica e a massa molar, ou a massa molecular e a massa molar, vão ser numericamente iguais. Então, ó, vou escrever. A massa atômica ou a massa molecular e a massa molar, que recebe a letra M, são numericamente iguais. Mas o significado é completamente diferente. Enquanto a massa atômica ou a massa molecular, eu estou falando da massa de um átomo ou de uma molécula, na massa molar eu estou falando de 1 mol dessas unidades, ou de 1 mol de átomos, ou de 1 mol de moléculas de água, tá bom? 1 mol de átomos qualquer, ou de uma massa de uma molécula qualquer, tá bom? Gente, presta atenção. Vamos voltar lá naquele problema original? Como é que era o problema original? A problemática. Ó, eu quero saber quantas moléculas de água existem nessa gota. Olha que probleminha bacana. Eu vou copiar esse problema, jogar ele aqui embaixo, e a gente vai terminar essa aula de hoje raciocinando nesse problema. Então, a problemática era essa. Então, vamos lá. Primeira coisa, sempre que isso acontecer na sua vida, isso vai acontecer com a massa da gota da água, isso vai acontecer com a massa de ferro, relacionando quantos átomos de ferro tem lá dentro, ou perguntando quantos são os átomos em um anel de ouro puro, ou enfim, em uma barra de cobre, é sempre o mesmo raciocínio, tá?
Presta bem atenção no raciocínio que eu vou construir aqui com você. Eu estou me referindo a quê? A água. Se eu estou me referindo à água, na sua cabeça tem que vir a fórmula, ou a questão vai te dar a fórmula do que ele está se referindo. No caso da água, vai ser H2O, tá bom? Qual que é a fórmula da água? H2O. O que significa isso? Que eu tenho duas moléculas, em uma molécula eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se eu pedir para você assim, ó, presta atenção, calcula para mim a massa molar da água. Como é que você vai calcular? Bom, a massa molar da água vai ser a massa molar de 1 mol de hidrogênio, que é 1 grama, vezes 2, porque eu tenho 2 mols de hidrogênio, mais a massa de 1 mol de oxigênio, que é 16 gramas. Se você somar isso tudo, qual que é a massa molar da água? 18 gramas por mol. Perfeito? Então, isso já resolve o nosso problema. Olha, presta atenção para você ver por que isso resolve o nosso problema. 18 gramas de água é a massa de 1 mol de água. Ô, Lucas, o que você resolveu nisso, cara? Você não resolveu nada, você só copiou o negócio aí e fez virar regra de 3. Eu resolvi tudo, galera. Presta atenção. 1 mol de água tem quantas moléculas de água? 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. O que o meu problema queria? O que o meu problema queria? O meu problema queria saber quantas moléculas de água eu tenho em uma gota de água de 0,05 gramas. Então, ao invés de ter 18 gramas, eu tenho agora 0,05 gramas de água. Presta bem atenção, se eu tiver agora 0,05 gramas de água, quantas moléculas eu tenho? Eu tenho X. Ó, a linha do meio aí nem precisa, a coluna do meio dessa regra de 3, eu nem preciso olhar para ela. O que importa, ó, é o que eu vou pintar de rosa. O que eu estou pintando de rosa aqui é o que importa. 18 gramas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se eu tiver 0,05 gramas, quantas moléculas eu tenho? X. Só isso, cara. Acabou, resolvi o problema. O que eu fizer de um lado, ó, presta bem atenção. O que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Ou, o que eu fizer em uma linha, eu faço na outra, tá? Então, eu vou só organizar esse negócio aqui, porque esse trem ficou muito feio, né? Só organizar esse negócio aqui, esse de cima. Vou colocar ele de verde. Então, ó, presta bem atenção. O que eu faço aqui para 18 virar 6 vezes 10 a 23, eu tenho que fazer embaixo para 0,05 virar X. Ô, gente, eu vou dar uma roubada legal aqui, porque facilitar a nossa vida é importante, né? Não é uma roubada, não, é um artifício matemático. E esse artifício matemático você aprende com o tempo, tá? E praticando. Você só aprende esse artifício praticando. Olha para você ver. 18 virou o quê? 18 virou o quê? Virou 6. Para 18 virar 6, o que a gente faz? A gente divide por 3, tá? Olha para você ver. Só isso que aconteceu? 18 dividido por 3 dá 6 vezes 10 a 23? Não, dá 6. Aí apareceu um 10 a 23 multiplicado. Então, o que eu fiz para 18 virar 6 vezes 10 a 23? Eu multipliquei por 10 a 23 e multipliquei por 10 a 23 e dividi por 3. O que eu fiz em cima é exatamente o que eu faço embaixo. Então, quanto vai ser x aqui nesse negócio? Quanto vai ser x aqui nesse negócio? Quanto vai ser x? X vai ser o quê? O que eu fiz em cima eu faço embaixo. Vai ser 0,05 vezes 10 a 23 dividido por 3. Beleza? Fez isso, resolveu o nosso problema, tá? Feito isso, resolveu o nosso problema. A gente vai achar o número de moléculas de água. Lucas, como é que eu resolvo isso? Filho, é contigo, é matemática, mas eu vou te ajudar. O que é 0,05? Ó, anda com a vírgula 2 casas para a direita, fica 5 vezes 10 a menos 2, tá? Vezes 10 na 23. Isso tudo dividido por 3. Beleza? 5 dividido por 3 dá 1,66666666666. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. 1,666666666, uma dízima periódica, né? Isso tudo vezes multiplicação de potências de mesma base. 10, conservar a base, e soma os expoentes. Menos 2 mais 23 dá 21. Isso significa que naquela gotinha de água que tinha 0,05 gramas,
que tinha 0,05 gramas, eu tenho 1,66 vezes 10 a 21 moléculas de água. Então, nós resolvemos a problemática da questão, tá? Eu só vou organizar esse negócio aqui, porque eu não gostei desse negócio de Egito. Então, ó, não sei se mudou muita coisa, mas, enfim, a gente faz o que a gente consegue, né? Devagarzinho eu vou aprendendo a organizar os negócios. Vocês tenham paciência comigo aí, gente, pelo amor de Deus. Então, ó, esse negócio cabe tudo aqui, cara. Vamos parar de bagunçar esse negócio. Ó, quanto que deu isso? X deu quanto aí? X deu 1,66 vezes 10 a 21 moléculas de água. Então, numa gotinha daquela, nós temos 1,67 aproximadamente vezes 10 a 21 moléculas de água. Galera, isso é tudo que você precisa saber sobre teoria atômico-molecular. Isso é tudo o que você precisa saber sobre massa de átomos, de molécula, sobre mol, sobre massa molar, tá bom? Isso é tudo o que você precisa saber. Bons